Em setembro de 2013, mês do meu aniversário, foi lançado um jogo que não apenas aterrorizou jogadores ao redor do mundo, mas ele também mudou a forma como os games de terror eram pensados e criados. Antes disso, o gênero ele já tinha passado por revoluções marcantes, como em Resident Evil 4, que reinventou o jogo de ação e horror com a sua câmera sobre o ombro, e uma abordagem mais dinâmica também. E Silent Hill, que nos mergulhou em atmosferas densas, melancólicas e cobertas pela neblina, explorando o medo psicológico de uma forma única. Porém, Outlast ele veio com uma proposta diferente. Em vez de te dar armas ou poderes, ele só te dá uma câmera e um aviso claro. Você não pode lutar, apenas fugir ou se esconder. E foi dessa escolha simples que mudou completamente a experiência de terror nos games dos anos de 2010. E esse foi basicamente o primeiro jogo de terror que me quebrou de medo de verdade. Eu tinha 10 anos em 2016, quando eu tentei jogar esse jogo pela primeira vez, e eu não consegui. Eu joguei até a parte em que você precisava ligar o gerador, e fechei o jogo tremendo de medo. Eu fui tentar de novo essa semana, quase 10 anos depois, e eu finalmente consegui zerar esse jogo. Mas a pergunta que fica é: valeu a pena passar por todo esse inferno? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre Outlast e a DLC Whistleblower, porque sim, eu tenho muita coisa para comentar sobre a minha experiência com esse jogo. Você joga como Miles Upshur, um repórter investigativo que invade o manicômio Mount Massive após receber uma denúncia sobre abusos e experimentos ilegais. Lá dentro, ele descobre que a Murkoff Corporation está por trás de tudo, usando os pacientes de lá como cobaias em um projeto sinistro chamado Walrider, que mistura ciência com controle mental e forças sobrenaturais. Sem armas, só uma câmera, e o objetivo é simples: sobreviver e contar a verdade pro mundo. E Outlast é o tipo de jogo que te faz sentir muito vulnerável e desconfortável, tipo, o tempo inteiro. Você não tem armas, não tem como tu reagir às coisas que acontecem contigo. Tu só tem uma câmera com visão noturna e a chance de correr se der tempo. Essa sensação de impotência foi o que me travou quando eu era pequeno. É um jogo que ele meio que te sufoca sem dar nenhum tipo de pausa. A atmosfera é suja, sufocante, sangrenta e claustrofóbica. Tudo parece muito pegajoso e doentio, como se o hospício fosse um tipo de entidade tentando te engolir a cada momento. E a câmera, que deveria ser uma ferramenta de segurança, ela vira meio que um fardo. A visão noturna é uma mecânica que foi genial até pros dias de hoje, tanto que é uma das, se não, marcas registradas do jogo. Mas é cruel, porque quando a bateria começa a acabar e a tela escurece, meio que bate o desespero, e você sabe que tem alguma coisa no escuro, e você sabe que está sendo caçado. E os vilões do jogo, eles são completamente insanos. Eles não são só monstros, eles são humanos quebrados e irreconhecíveis, movidos por dor, loucura ou até ódio. O Chris Walker, o brutamontes pelado do jogo, coberto de cicatrizes e sangue, ele é um terror constante. Ele te caça pesado, ele quebra portas, arromba armários, ele não só corre, ele te persegue, como se uma hora ele fosse realmente te pegar, e a presença dele sozinha já cria uma tensão no jogo. Toda vez que eu escutava no jogo o som metálico das correntes dele se arrastando, eu tremia na base basicamente. Bom, e aí tem os gêmeos e o Dr. Trager com o sadismo cirúrgico dele, e principalmente o Walrider, aquela entidade sobrenatural invisível que parece que tá em todos os lugares. Todos contribuem para a sensação de desamparo total do jogo. Com o Trager você sente muito nojo e pavor ao mesmo tempo. Ele te prende, ele tortura, fala com muita calma como se ele só estivesse fazendo um serviço, como se ele realmente fosse um médico. Ele é a representação perfeita da loucura com método. E já o Walrider, ele é outra parada. Ele representa o medo do que você não entende, o elemento sobrenatural no meio da loucura humana. Outlast, ele não é só um joguinho de susto, como Five Nights at Freddy's. Ele te faz questionar o que é real, ele te arrasta para dentro de um pesadelo em que não há heróis e nem pessoas com um mínimo de bondade, só sobrevivência.
E mesmo sendo um jogo de 2013, Outlast ele impressiona nos gráficos até hoje. A ambientação é tão bem construída que você se sente naquele asilo todo fodido. Você consegue perceber a ferrugem, a sujeira, o mofo nas paredes. As texturas podem não ser as mais realistas dos mundos dos jogos hoje em dia, comparadas com os padrões de jogos como, sei lá, Cyberpunk, por exemplo. Mas a direção de arte, ela acerta em cheio no clima nojento, escuro e sufocante do asilo. Os efeitos de luz e sombra, especialmente quando combinados com a visão noturna da câmera, ela cria uma cena absurdamente tensa de você jogar. A forma como os ambientes piscam, tremem e se apagam enquanto a bateria acaba é tão eficiente que você meio que esquece que está num jogo de quase 10 anos atrás. E o que é mais impressionante nessa história inteira é que Outlast ele foi feito por um estúdio independente, a Red Barrels. E mesmo assim bate de frente com um monte de jogo AAA da época e até de hoje em dia. Isso mostra que quando o foco é atmosfera, tensão e direção artística, gráficos super realistas não são tão importantes quanto o impacto que a imagem transmite. O problema é que você passa por tudo isso, por tortura, mutilação, perseguição constante, gritos, sangue, sujeira, vozes sussurrando no escuro, você rasteja por esgoto, se esconde em armários podres e imundos, você vê coisas que te deixam com o estômago embrulhado. E pra quê? Pra no final o Miles morrer. E essa é a parte do vídeo que eu vou começar a reclamar um pouquinho do jogo, porque, mano, que final de merda. Você passa o jogo inteiro lutando pra sobreviver, mesmo sem poder lutar de verdade, se arrastando, fugindo, sobrevivendo por um fio, e aí quando eu finalmente penso que ele vai sair daquele inferno, o Outrider toma o corpo dele e fim, aparece os soldados lá da Murkoff e matam ele. Tudo que você passou serviu pra exatamente porra nenhuma, nenhum alívio, nenhuma recompensa, nenhum mesmo você conseguiu, é só morte e mais dor nesse jogo. E é claro que parece querer chocar e tal, mas acaba frustrando mais do que encerrando de verdade o jogo. E claro, faz sentido dentro da proposta de terror pessimista do jogo, mas ainda te deixa com um gostinho amargo e meio insatisfeito com esse final. E aí vem a DLC Whistleblower, e aí sim eu senti que a história teve um fechamento digno. A gente joga com o Waylon, o cara que mandou o e-mail que deu início a tudo isso, e diferente do Miles, pelo menos ele teve um final decente. Você joga como o Waylon Park, o funcionário da Murkoff que mandou o e-mail anônimo pro Miles no início do jogo original. Logo depois que a Murkoff descobre que ele estava fazendo, e aí rola todo o enredo da DLC depois, o Waylon precisa fugir de lá e voltar para sua amada Lisa e seus filhos. Ou seja, a DLC ela funciona como um prelúdio e epílogo ao mesmo tempo, porque tem momentos do jogo que ocorrem simultaneamente, como o Waylon achando o corpo do Traeger, ou quando uma parte do asilo pega fogo, mostrando como que o caos começou e como que alguém foi capaz de sair daquele inferno. E a tensão ela continua bem brutal, mas daí o destaque vai pro novo vilão da DLC, o Ed Gluskin, ou também conhecido como o Groom. Ele é sem dúvida um dos personagens mais creepies e bizarros do universo de Outlast e que também eu já tive que enfrentar em algum jogo de terror. Ele é um paciente obcecado por casamento, que persegue o protagonista tentando transformar ele na noiva perfeita, com direito à mutilação, vestido de noiva e promessas sussurrantes no escuro. O Groom, ele é o tipo de vilão que assusta não só pela aparência dele, mas pela obsessão doentia dele, pela maneira que ele mistura violência, romance distorcido e loucura religiosa. Ele representa um tipo diferente de horror, o assédio e a desumanização disfarçados de amor, o que deixa tudo mais ainda bizarro. E ao contrário do Miles, o Waylon ele pelo menos consegue sobreviver, sair dali e levar a verdade pro mundo, trazendo uma sensação de um fechamento muito mais justo e digno para todo esse inferno que você passou nesse jogo. Enfim, Outlast foi um jogo que me quebrou quando eu era criança. Ele me deixou meio abalado agora, que eu finalmente zerei, mas eu não posso negar que ele é um dos jogos de terror mais marcantes que já joguei na minha vida, por mais curto que ele seja. E por mais que ele teve um final ruim também, na minha opinião.
Eu acredito que o jogo, ele pelo menos teve coragem de fazer o que outros games de terror não tiveram coragem de fazer. Ele te coloca em um jogo de terror sem nenhuma forma de combate, só correr ou se esconder. Ele quebra a expectativa clássica de que você pode vencer o vilão e o inimigo. E a DLC, o Whistleblower, ele meio que salvou a experiência do jogo pra mim. Ele meio que dá um final que o primeiro jogo não teve coragem de dar. E se você curte jogos de terror de verdade, do tipo que te deixa desconfortável por dias, esse jogo até que ganha nesse sentido. Mas se você é um betinha igual eu era aos 10 anos, boa sorte. Se você já jogou Outlast, comenta aí qual foi a parte que mais te traumatizou. E se você ainda não jogou, bom, se prepara. Dá o like e se inscreve.